Então vamos dar início a mais uma palestra pública doutrinária, nos trazendo um tema, o suicídio na visão espírita. Temos como palestrante Rita de Cássia, que ele vai trazer um dos esclarecimentos que envolve a humanidade, com tantos problemas que nos carregamos. E se sentimos refém dessas ideias tão malucas que nos envolvem a cada dia. Quando estamos fortes e fortalecidos, nos encontramos com essa fraqueza lá na frente e nos falta a oração. Então vamos nos aquietarmos um pouco, desligar dos nossos problemas. Então vamos se sentir aqui presente entre corpo e espírito, e rogando a Jesus a sua bênção e a misericórdia acolhedora para todos aqueles que nos acompanharam, e a vossa Mãe Santíssima com seu manto sagrado, suas mãos de luz, acolhe a cada um, vos conforte sobre o seu grande coração, dizendo graças a Deus. Convido o irmão Sálio para ler um minuto de sabedoria. Bom dia, página 120 do Minuto de Sabedoria. Não repise suas dificuldades e dores, porque isso prejudica sua saúde, provoca enfermidades. Não dê a seu corpo alimentos nocivos de pensamentos negativos. Fale sempre de saúde e riqueza, de progresso e de vitórias. Diga: a força de Deus habita dentro de mim. Os bons pensamentos produzem frutos de alegria e aumentam a felicidade cada dia mais. A palavra do homem é responsável pelo estado de sua saúde física. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora uma leitura do Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. Advente do Espírito de Verdade, item 7. Sou o grande médico das almas e venho vós trazer o remédio que as deve curar: os fracos, os sofredores e os doentes. São meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis aulhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade seja extirpado de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vossos sangues, mais puro do que vos ferem, quase sempre mortalmente. Que no futuro humilde e submisso ao Criador, pratiqueis sua divina lei, amai e orai, sedes doce aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então Ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vós dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós, porque me chamaste.
O Espírito de Verdade, Bordel 1861. Graças a Deus. E agora eu vou passar para a Rita de Cássia dar mais um esclarecimento. Fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Hoje eu fui pega de surpresa assim que eu cheguei aqui. Seu Eudes me intimou, me dando um recado para mim ministrar hoje a palestra. Sequestrei o lugar do seu Chico hoje. Perdão, seu Chico. Mas foi um pedido. E ele só me deu um tema, assim, muito por cima, sobre saúde pública. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso falar envolvendo saúde, envolvendo sociedade, uma problematização? Já sei. A gente está no mês de setembro, que é um mês que a gente vai trabalhar a prevenção contra o suicídio, né? Setembro Amarelo. Então, vou falar desse tema. Um tema que parece ser fácil de se falar, mas não é. Até mesmo para a gente na área da saúde é difícil trabalhar prevenção acerca desse tema, porque o mundo é muito delicado. É muito delicado eu conversar com você, pedir para você não fazer mais isso, pensar mais na sua família, em você mesmo, se amar mais. Tudo isso a gente já escuta todos os dias. É muito complicado. É um tema que é mais profundo. E o Espiritismo traz ele muito bem retratado em várias obras, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. A gente sempre foca. Até a reunião de hoje foi voltada para os suicidas, né? Então, eu dei uma pequena busca no nosso amiguinho Google, né? E aí foi até um flash que me veio na mente, porque já foi tema de estudo aqui nosso, um livro e de comentário de Ivoneide Pereira, uma grande médium, certo? E ela traz um livro, Memórias de um Suicida, que eu até lendo um comentário de outra médium de um centro espírita do Rio de Janeiro, ela disse que ainda não teve coragem de fazer a leitura desse livro, Memórias de um Suicida. Aí até a jornalista pergunta por quê. Por se tratar literalmente de um relato, de uma experiência, certo? De um espírito que desencarnou através de um suicídio, né? Ele cometeu suicídio, tirou a própria vida, e as consequências que isso levou. Por quê? O que é que a gente costuma ouvir, né? De alguém que tentou ou deixou por escrita alguma carta, queria tirar essa dor de dentro, né? Esse sentimento, essa angústia, se curar. Acha que é o escape, certo? É a solução, tirar a vida, né? Mas na visão espírita, não. Você só vai se complicar mais e se endividar mais acerca disso. Aí eu sempre fui uma jovem que gosto muito de ler. Tentei lembrar o nome do livro, mas esqueci, mas no decorrer da palestra, se eu lembrar, eu falo para vocês. Mas é um clássico da literatura, que conta a história, um romance, certo? Antigo. E era um amor não correspondido. E por causa disso, o jovem tirou a própria vida. O nome dele é Carlos Eduardo, se eu não me engano. E era assim, no século XVIII que se passava a história. Por causa que ele tirou a vida dele, a própria vida, a Igreja Católica não aceitou nem haver a missa de corpo presente, nem a missa de sétimo dia. E aí eu fui pesquisar, e até na década de 70 tinha um artigo, tinha uma norma na Igreja Católica que proibia, certo? Quem faleceu por causas de ter tirado a própria vida, de ter cometido o suicídio, a Igreja Católica não aceitava, certo, ser velado esse corpo dentro da igreja e ter missa para essa pessoa. Por quê? A Igreja Católica vê como um crime imperdoável, certo?
é contra todos os ensinamentos de Deus, tirar a própria vida, certo? Algo que Ele já nos deu. Ele nos deu aquela oportunidade, né? Aquela vida de vir, voltar, reencarnar novamente. E você pega e tira essa sua vida, né? A vitalidade, a gente vê muito isso. É como se fosse o poder divino dentro de você, Deus dentro de você. E você tirar isso, certo? Então a Igreja Católica eu via assim, era como um pecado imortal. Era o suicídio, certo? E era um tabu até hoje, certo? Se falar de suicida. É muito delicado. Tenho certeza que vocês conhecem, já ouviu falar de alguém, que quando a gente tem a notícia que foi por um suicida, por quê? Começa o julgamento, né? Mas rapaz, tão jovem, por quê? Por besteira ele fez isso com ele. Por isso que eu falo para vocês, é muito delicado se trabalhar essa temática. Tanto aqui, falando para vocês, certo? Como em questão de saúde pública. A gente trabalhar a prevenção contra esse público, certo? Aí, de acordo com a visão espírita, né? Então, por que as pessoas cometem o suicídio? Uma pergunta que tem resposta, não tem, certo? As causas são múltiplas. Pode, na questão espírita, essa pessoa está ali sofrendo um processo de obsessão espiritual, um ataque espiritual, certo? Que pode levar nessa perturbação mental e a pessoa não suportar e acabar cometendo esse crime, certo? Ou causas da sociedade, né? Do dia a dia, uma ansiedade, uma depressão, certo? Conflitos familiares, certo? Pode estar causando isso. Abandono familiar, perdas, a não aceitação da perda de um ente querido, a não aceitação e tentar tirar a própria vida para poder encontrar essa pessoa no plano espiritual. Ou então, sem essa pessoa eu não vivo mais, certo? Então, inúmeras causas. E a gente tem os tipos de suicídio. Isso é muito interessante para a gente poder entender. Por quê? A gente tem três tipos de suicídio. O direto, certo? Você pensou, você planejou e você executou, certo? O suicídio. A gente tem o indireto, certo? Que foi por acaso. Foi sem querer querendo. Eu acabei cometendo isso, certo? Só que o indireto, a pessoa, ela não tem a noção de que está cometendo suicídio, certo? Um exemplo, quem fuma, quem bebe, que está desgastando o seu corpo, o seu organismo aos poucos e que ali vai levar uma consequência de uma doença, enfim, chegar a falecer. Mas foi consequência dos seus atos, de suas ações. Um acidente, por exemplo, a gente sabe que bebida alcoólica, com trânsito, com carro, com moto, não dá certo, certo? Então, eu tive a consciência de passar um dia bebendo e pegar uma moto sabendo que pode acontecer alguma coisa nesse meu trajeto, certo? E peguei esse automóvel, essa moto e fui para a BR e lá aconteceu, eu acabei provocando um acidente. A gente vê muito relato, a gente tem relato aqui, certo? E acabei falecendo decorrente desse acidente. É porque tinha que ser dessa forma. Fulano tinha que morrer dessa forma. Eu não acredito, certo? Principalmente quando é jovem. Provocou a sua morte, né? Trouxe esse adiantamento. E isso não é legal, certo? Isso não é legal. E chegam muitos relatos aqui. A gente teve um relato até de um rapaz daqui da própria oficina. Um jovem, passou um dia brincando com os amigos, pegou uma moto e ia na casa da namorada. Se acidentou, certo? Que nem a perícia tinha explicação de como foi que aquilo ocorreu, naquele acidente, certo? E ele veio em reunião mediúnica pedindo perdão a si mesmo, porque
ele, com muito trabalho aqui na reunião, ele aceitou que tinha desencarnado, que eu ainda vou chegar nessa parte. O suicida, ele acha que vai encontrar a paz, tirando a própria vida, e enfim, não vai encontrar isso, certo? E que ele vai ver, no livro de Ivoneide, é um relato de um suicida, ele traz justamente isso. Ele viu o próprio corpo dele em decomposição e ele não aceitava. Ele não aceitava que ele vê o próprio corpo dele, certo? Então, esse é o suicídio indireto. E tem o intencional, né? O intencional deve se considerar não só a infração às leis divinas, o ato em si de tirar a própria vida, mas também o ato de violência contra o seu próprio corpo, certo? O nosso corpo é o nosso bem precioso, é a nossa casinha, certo? Aonde está o nosso espírito, a nossa essência. E eu acabar me prejudicando por causa disso. Essa semana, em sala de aula, numa aula prática, eu conheci uma aluna nova. E lá eu ensinando a ela como realizar o procedimento, eu peguei na mãozinha dela. Que eu peguei a mãozinha dela, eu vi uma cicatriz enorme no punho. Eu não disse nada. Eu olhei para a outra mão, vários cortes. Fiquei calada. Ela viu que eu parei até e olhei assim. Aí ela olhou para mim e disse: professora, não pergunte. Desse jeito. Eu disse: não tenho nada a ver, certo? E não tem para quê, já passou. Eu disse assim: já passou. Ela disse: já passou. Eu disse: graças a Deus, certo? Então é isso, se mutilar. Como se fosse, e é um escape, eu já ouvi relato disso, é como se fosse amenizar a dor que está sentindo, se mutilar, se cortar, está amenizando a dor, certo? E isso é um suicídio intencional. Você vai, é como tirando pedacinhos de você aos poucos. Isso é muito forte, vocês estão entendendo? Isso é muito forte, certo? A mente dessa pessoa, né? E uma jovem, e ela me relatou que a minha preocupação, por isso que envolveu o tema que ele queria que eu falasse sobre alguma problematização em saúde pública. E é um problema, os nossos jovens de hoje. Ela ainda foi me relatar, nas conversas lá em grupo, que fuma, que bebe, né? Que ela tem muita ansiedade e é isso que ameniza um pouco. Então, não quer dizer que não parou. Ela olhou nos meus olhos e disse: já passou, mas não passou. Ela só mudou a forma de se mutilar. Ela só mudou a forma de se mutilar, né? Então, uma jovem de 18 anos, né, nesse estado, o que está acontecendo com a nossa sociedade juvenil, né? E as consequências espirituais acerca disso. Atormentada de muita dor, a consciência desperta em terríveis níveis de sofrimento espiritual. Se tem uma coisa que dói, é a consciência. Temos certeza absoluta. E o espírito, depois de desencarnado, ele não vai ter esse alívio que ele estava procurando, não. Vai piorar, certo? Por quê? Quem comete o suicídio, independente da forma que ele cometeu esse ato, no plano espiritual, principalmente em vales umbralinos, em região umbralinas, certo? Que tem uma energia muito negativa, que ele vai ficar ali vagando, a gente tem o vale dos suicidas, certo? Ele vai ficar revivendo esse ato a cada minuto. Então, se eu cortei meus pulsos, a cada minuto eu vou estar revivendo essa dor lá no meu plano espiritual. Se eu colocar uma corda no meu pescoço, eu vou estar revivendo tudo novamente. Se eu atirei na minha cabeça, a cada minuto eu vou estar escutando o gatilho, certo? Então, vai ter o alívio da dor que estava buscando? Não. Vai piorar cada vez mais, né? Então, essa é uma consequência. Contudo, as consequências não causam somente o sofrimento no íntimo da consciência. Há também o desequilíbrio provocado no corpo espiritual, com explicações inevitáveis para as próximas reencarnações. Ou seja, o vale do suicídio não quer dizer que você não vai ter, é onde entra a questão da fé, aonde está Deus, né? Aonde está Deus nesse momento? Foi um suicida. O que levou a ele a causar isso, certo? Então,
Não é a falta de fé, nem a falta de Deus, e Deus não desampara ninguém, principalmente nos vales dos suicidas. Ele vai dar oportunidade, certo? De resgatar aquele espírito, mas ele tem que fazer por merecer. Isso é todos nós, independente da forma de desencarne. A gente tem que fazer por merecer a receber ajuda lá no plano espiritual. Não vão achando isso, nem a gente mesmo que está aqui numa reunião, que vem aqui falar para vocês. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, certo? A gente vai dar uma passadinha, seja onde for, e a gente só vai ter o merecimento de melhorar e de ir para algum lugar melhor, no plano espiritual, se fazer por merecer. E tem que pedir perdão e ajuda de verdade, do fundo do coração, certo? André Luiz, um espírito que teve muitos livros psicografados através dele. André Luiz, podem pesquisar, certo? A gente até está estudando o livro dele, Obsessão. André Luiz foi um grande médico aqui na Terra, que cometeu suicídio indiretamente, intencionalmente, quer dizer, ele bebia, ele fumava, ele ia para prostíbulos, certo? Ele provocou a sua morte, morreu jovem, deixando uma família, e foi para o Vale dos Suicidas, para o umbral, certo? E ficou vagando por muito tempo, o tempo lá é diferente do daqui, certo? Aqui, quando passou 1 hora, lá essa 1 hora é anos, certo? É anos. Então, ele teve, depois de vagar muito, um merecimento, depois que se arrependeu dos seus atos e pediu perdão a Deus. Tem até um filme, Nosso Lar, trata isso, Nosso Lar não retrata isso. Ele pede perdão e vem uma equipe espiritual resgatar André Luiz. E lá ele vai trabalhar, ele vai entender, certo? E vai se ajudar. Mas lá ele ainda continua sofrendo as consequências do seu ato, porque ele bebeu tanto que danificou a parte do intestino dele. Era uma ferida aberta. Assiste Nosso Lar, relata isso perfeitamente. E lá, o tempo que ele passou se tratando, para vocês terem ideia. E se André Luiz voltasse, esse ponto que eu queria chegar a vocês, tivesse o merecimento de reencarnar novamente para fazer tudo, mas agora de uma forma certa, certo? Que é por isso que a gente reencarna, é para tentar consertar o que a gente deixou para trás, certo? Ele pode voltar com o mesmo problema. Problema já vim com uma cirrose, por exemplo. Por isso que eu falei até na palestra passada, uma criança quando vem com algum transtorno mental, qual a justificativa em questão espiritual? É isso, você provocou isso, e você vai vir com essa consequência, porque a gente vive num mundo de prova e expiação, é prova, certo? É para não cometer o mesmo erro, e às vezes acaba cometendo o erro novamente, que eu falei na palestra anterior, e vou citar o exemplo de novo, de um caso de um rapaz que veio sem as mãos, nasceu sem as mãos, sem as pernas, sem falar e cego. Por que, Rita? Será que Deus fez isso com ele? Por que Deus fez isso com ele? Como eu falei, Deus é justo e Ele nos ama. Ele deu essa oportunidade desse rapaz vir sem as mãos, sem os braços, cego, sem falar, porque ele foi um suicida. Muitas vezes. Toda vez que Deus dava a oportunidade dele reencarnar, ele cometia suicídio. E dessa vez, ele reencarnou sem os membros, que era para evitar dele cometer o suicídio novamente. Estão entendendo como é delicado? Deus nos ama. A gente é que às vezes não entende as coisas que acontecem no nosso dia a dia e na nossa vida. Mas tudo é ensinamento. Se eu pedir paciência, Ele não vai me dar uma caixinha com paciência, não. Ele vai me dar provas para mim aprender a ter paciência. Certo? É assim que Deus age na nossa vida. Vamos lá. Então, as consequências físicas, certo? É justamente isso. Você voltar com sequelas. É como se você teve um derrame, retornou, teve essa oportunidade, teve alta do hospital, só que você vai ter sequelas decorrente desse derrame. Estão entendendo? Se eu tomei veneno, até a irmã de Divaldo Franco,
né? A irmã Divaldo perdeu uma irmã jovem, que ela cometeu suicídio tomando veneno. E ela veio, teve essa oportunidade de vir a uma reunião e relatar isso para ele. Divaldo, eu ainda sinto o veneno entrando dentro do meu corpo. E Divaldo falou, se ela vier, se ela tiver o merecimento de reencarnar, ela vai vir com sequelas. É onde vem já nasce com câncer gástrico e não tem justificação. A ciência, a medicina não sabe. Como foi que isso aconteceu? Né? Então, decorrente do que você fez com o seu corpo em outra vida. Eu já vou nascer doente, já vou nascer com um problema, né? É capaz de tentar novamente o suicídio. Não, você já vem para você aprender a dar valor à vida, que é o bem mais precioso que tem. E Deus coloca anjos na nossa vida, um pai, uma mãe, um primo, uma amiga, para ajudar nessa caminhada, nessa orientação, certo? Então, independente dos atos, e isso não é somente na questão do suicídio, não. Isso é as nossas ações do dia a dia. Se eu tenho uma boa alimentação, se eu cuido do meu corpo, da minha casinha, do meu templo, na próxima vida eu vou vir com minha casinha e meu templo, ok, certo? Com as paredes tudo em pé. Mas se eu não tiver uma vida desregrada, de bebida, de mal alimentação, ou de mutilação, prejudicando o meu corpo, se prepare, você vai vir com consequências para poder aprender a dar valor. E tem um comentário de Allan Kardec no Livro dos Espíritas, na questão 954, que ele pergunta o seguinte: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Aí os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da sociedade. Onde eu comentei na palestra anterior que o meio influencia sim, certo? A sociedade, principalmente hoje que a gente está vivendo, influencia. Como eu falei, da jovem, da minha aluna, uma jovem, uma moça linda, iniciando o curso, tem toda uma jornada pela frente, já com marcas de dor, já com... Ela relata, eu acho muito incrível isso, fumando, bebendo, falta de fé, falta de amadurecimento. Até hoje no estudo, quando o seu Edson falou da situada que deu em Yuri, né? Que uma senhora comentou dessa nova criação, né? Que não pode tocar no filho, tudo conselho tutelar, passa a mão na cabeça, o que a criança quiser querer no mercado dar a essa criança. Eu também acredito muito nisso, na questão da disciplina, da autoridade, de ensinar os deveres e valores desde a infância. Essa criança, ela crescer, a infância é um momento de aprendizagem, ela é o momento que ela vai aprender o que é certo e o que é errado. Nosso caráter é moldado na infância. Ela vai aprender o que é certo e o que é errado. Então, falta de um acompanhamento na família, né? É onde entra as provas e as expiações. Eu estou ali dentro de uma família destruturada, né? Então é eu e Deus mesmo, para mim seguir no caminho do bem, eu não desviar, porque apoio eu não vou ter. Então é tudo muito delicado, é muitos porquês, né? E tem outra pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos falam: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Não é sempre voluntário o suicídio? Outra resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Devemos considerar a questão do suicídio indireto ou não premeditado, que é aquele em que o indivíduo, pelos desregramento a que se permite, embora sem a menor intenção de se matar, atenta contra a sua vida física e psíquica.
pelos meios de diversos, como álcool, droga, acidente, como eu falei para vocês. Né? Então, não é do nosso direito, a gente não tem esse direito. E eu já vi muito questionamento nisso, certo? De tirar a própria vida. A gente não tem esse direito. Só quem tem esse direito é Deus. Ele nos deu a vida, ele vai nos tirar desse plano no momento certo. Ele escreve certo por linhas tortas. A gente tem já tudo planejado nele. O nosso nascimento, a nossa data de nascimento e a de falecimento. Eu não posso intervir nos planos de Deus. E isso em momento algum da nossa vida. Não posso. Porque vai acabar mexendo no cosmos, como se diz Salles, e tendo consequências futuras. Certo? Consequências futuras. Deixa eu botar aqui. Ligação à matéria. O espírito, independente se foi suicídio ou não, ele já tem essa predisposição a se ligar à matéria, certo? E o suicida já tem uma característica. Ele vai querer, né, permanecer naquele ambiente que ele vivia, que é até um pouco contraditório. Se ele queria se livrar daquilo, por que ele permanece? Né? A gente resgata muito, que eles ainda ficam no local do ato, eles ainda ficam presos à família onde entra, porque o suicídio é muito delicado, ninguém estava esperando aquilo acontecer, e só quem sofre vai ser a família, né? Então a família enlutada vai ficar, querendo ou não, com essa ligação ao espírito desencarnado, trazendo ele de volta, né, a permanecer naquele ambiente, e isso prejudicando, porque se ele já está sofrendo e muito do outro lado, vendo o sofrimento da família, ele vai sofrer um dobro, certo? Isso não é legal, e ele vai ficar na matéria, preso à matéria, certo? E não vai ter nenhum resgate, nenhuma evolução, piorando mais ainda, certo? A trajetória desse espírito, né? Assim, certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram ter suicidado na existência anterior e submetido voluntariamente a novas provas, só como eu falei para vocês. Tem a oportunidade do resgate, certo? Então, eles tendem a voltar, a reencarnar novamente, mas dessa vez com provas. Se já tinha provas, acumulou, certo? E ainda mais com o peso das consequências de voltar decorrente de um suicídio, certo? Por que não temos liberdade para pôr fim a nosso sofrimento? A religião, a moral e todas as filosofias condenam o suicídio como algo contrário às leis de Deus. Todos nós dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Porque o homem não é livre para pôr temor aos seus sofrimentos. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, por exemplo, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é a falta apenas de constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas um ato agravante, pois quem pratica, além de não ser livre de seus sofrimentos, ainda acumula outros mais. O Espiritismo nos ensina isso, não só na teoria, mas pelos fatos que os espíritos testemunham, né? E que a gente relata aqui. E esse livro de Ivanedi Pereira traz justamente isso. Tem ele em PDF de graça. Pare um minuto em casa e tente procurar esse livro e ler esse relato do espírito que desencarnou por causa de um suicídio e o que ele viveu no plano espiritual, no Vale do Suicida, né? Por isso que eu achei muito interessante quando uma média disse que não tem coragem de ler ele, certo? Pelo relato
né? Ele vai relatar desde o ato em si que ele cometeu, até ele ver os vermes se alimentando do corpo dele, a matéria que ficou, né? E lá no Vale do Espírito do Suicida, o que ele passou, revivendo aquele ato que ele cometeu a cada minuto, né? Até o momento do perdão dele, a redenção dele, ele suplicar com misericórdia e ser atendido e ser resgatado para o plano espiritual, certo? E foi isso a palestra de hoje, que eu fui intimada a conversar com vocês de última hora, certo? E fica o recado. É muito difícil falar de saúde mental e essa questão de suicídio. O mês de setembro tem inúmeras histórias, porque o mês de setembro é escolhido para a gente trabalhar a prevenção contra o suicídio. Só que um bem interessante que eu li em um artigo era questão de dados. Por incrível que pareça, é o mês que tem mais números de suicídio. É o mês de setembro. Não foi por acaso. E justamente dia 1º de setembro, quando eu cheguei em Souza para dar uma aula prática, estavam se comentando lá no hospital de um jovem estudante de medicina que tinha cometido suicídio porque o pai não aceitava o seu jeito de amar, vamos dizer assim, certo? E ele acabou tirando a própria vida. Foi uma lamentação lá no hospital. Eu cheguei justamente no momento. E eu disse, meu Deus, setembro chegou. É incrível. Não sei, sabe, se tem alguma explicação em questão de vibração da Terra durante esse período. Não sei dizer. Eu posso até pesquisar depois e trazer para vocês. Mas é incrível. Tem inúmeras histórias que vocês podem pesquisar que vão falar acerca do Setembro Amarelo. Mas uma dessas, e que eu acredito é questão de estatística, é o número de suicídios que tem durante esse mês. Podem prestar atenção, podem ligar no Jornal Nacional, na televisão local, vai ter 1, 2, 3 casos. E anualmente são milhares. Depois da pandemia foi piorando, foi uma consequência. Certo? E durante a pandemia também. E eu falei de jovens porque é uma preocupação minha, porque são jovens, estou iniciando a vida. Mas é adulto, é idoso. Tem muito caso de idoso, certo? Que tenta suicídio. Criança, gente. Já peguei criança. Eu fico na pediatria em Souza. Já chegou para mim, menininha de 10 anos. E a gente chama a avaliação do psicólogo, a avaliação do psiquiatra, porque ela tentou suicídio. Uma menina de 10 anos de idade. Já chegou criança para ser tratada aqui com a gente, 7 anos de idade, com pensamento suicida. O que está acontecendo com as nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos? O que está acontecendo com o ser humano, né? Então, a vibração da Terra, o que pode ser, né? É um arrebatamento, enfim, né? Então, tenham paciência consigo mesmos, se olhem mais para dentro. A gente costuma muito cuidar dos outros, não sei vocês, mas eu sou assim. Olhar muito para o outro, cuidar muito, se doar, tá ali. Mas e eu? Miguel, ele gostava muito de falar nas palavras dele, nas palestras dele, sobre o tratamento de sorrir, né? Que ele era uma pessoa muito difícil de sorrir, quem não conheceu o Miguel. E se olhar no espelho e sorrir, para você mesmo, para essa pessoa que ela está precisando. Você está bonito, você consegue, segue em frente, seja forte. Você falar isso para você mesmo. Não espere receber isso de ninguém, não. Vocês têm que receber isso de vocês. Deus está dentro da gente. Então fala para Ele. Eu vou conseguir, né? Então é muito delicado. É só o que eu posso dizer isso, né? E tenham cuidado com seus filhos, sobrinhos, mãe, pai, avós, né? Que tá aí. Os espíritos maus que gostam, se alimentam dessas situações, tá em todo canto. Tá nos ouvidinhos, ó, faz. É só fazer.
Tudo vai se resolver se você fizer isso. Querendo ou não tem, certo? A questão das obsessões. E é a gente ser mais forte do que esse sentimento que fica dentro do nosso coração. Da angústia, do medo. A gente tem que ser mais forte que isso. Que a gente é. Só basta descobrir, certo? Que a gente é. Muito obrigada. Então, nos agradecemos fortemente, Rita, pelas suas colocações. Isso é uma saúde pública. Precisamos ouvir. Essa noite eu tive uma amiga que veio conversar comigo lá em casa e praticamente a pauta foi esse assunto. E esse assunto progrediu. E hoje eu cedi o meu espaço para que ela possa trazer esse esclarecimento para cada um de nós. Um grande abraço. E agora, para a prece final, eu vou passar para a sala e o passe vai ser coletivo. Bom dia novamente. Vamos manter a harmonia, que todos possam se sentar bem à vontade nas suas cadeiras, para que os protetores espirituais que aqui se encontram, seu anjo guardião, aplique o passe, efetue o passe magnético que você necessita hoje. A nossa professora Rita, minha colega, me citou com relação aos motivos do aumento dos suicídios durante o mês de setembro, como tem sido na saúde como o mês amarelo. Eu, Salles, acredito que seja por não se divulgar o necessário, deveria-se ter uma divulgação maior, em massa. Segundo relatos que eu li, tem consequência também da pandemia. Outro fato que nos preocupa são os altos níveis de ansiedade que nós estamos permitindo que isso ocorra por conta de questões financeiras, questão familiar, questão de saúde, separação, perca de entes queridos. São outros tantos motivos que geralmente nos leva a esses níveis altíssimos de ansiedade, tendo como consequência a famosa depressão. E para quem não sabe ainda, meus filhos, a depressão é um passo gigantesco para o suicídio. É uma porta que se abre para o suicídio. Portanto, tenham cuidado. Se tem algum ente querido na família iniciando uma depressão, ou já vivenciando uma depressão, já sofrendo com esse mal do século, segundo a OMS, dê uma atenção especial. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, não vou falar a nível mundial, vou falar apenas a nível de Brasil. Do ano de 2000 até o ano de 2019, veja que eu não estou contando até 2025, porque isso aumentou em 57% de 2019 para cá. Simplesmente 195.047 pessoas cometeram suicídio direto. Porque o número de suicídios indiretos que Ritinha falou, que você parte em consequência de bebida, em consequência do alcoolismo, de drogas e de excesso com acidentes variados, é 2 vezes maior do que esse número que eu aqui citei. Não tenho dados comprobatórios para listar, mas afirmo
que o indireto é 2 vezes maior do que o direto. E isso é muito preocupante, a ponto de que a saúde elegeu o mês de setembro para a divulgação desse tema crucial, dessa situação em que muitos de nossos companheiros, pensando fugir dos problemas, pensando aliviar a sua dor, praticam suicídio. Mas eu vos afirmo categoricamente que o suicídio não alivia dor nenhuma. Ao contrário, ele triplica os teus problemas, a tua dor. E mais outro detalhe importante, que me permitam falar também. Como eu já palestrei algumas vezes esse tema, e sou um pesquisador desse tema crucial. Quem pratica suicídio também mata a família. Segundo pesquisas, quando alguém pratica suicídio em um lar, as pessoas que ficam demoram pelo menos 20 anos para superar a dor. 20 anos, meus filhos. Porque quem pratica suicídio não mata só a si próprio, mata também a família junto. Porque as consequências são gigantescas. E o pior é que não resolve nada, deixa o problema para a família resolver. Sim. Por isso que nós falamos muitas vezes que é um ato de covardia, de extrema covardia, é você fugir da sua responsabilidade e deixar para outra pessoa, além de se afundar, ir para um lugar infernal como é o Vale dos Suicidas. Então pensem nisso. Não deixe que pensamentos suicidas vos envolvam. E olhem, pasmem o que eu vou vos afirmar. Aqui nessa sala tem várias criaturas que já tiveram ou estão tendo pensamentos suicidas. Foi por isso que a espiritualidade nos pediu esse tema hoje. E vocês também que nos assistem, pensem nisso. Não permita que ninguém pratique esse ato translocado, esse ato covarde consigo mesmo, que é abreviar a sua vida. Nós não temos esse direito, meus filhos. A lei divina não nos permite fazer isso. A irmã começou, e eu vou falar mais detalhes. A lei da igreja naquela época não permitia que o corpo fosse encaminhado. Muitas famílias também não faziam o enterro, jogavam o corpo no mato. Não sequer o velório era realizado. Temos muitas provas disso. Para vocês verem que desde essa época passada, dos séculos anteriores, o suicídio era repudiado por todo mundo, até pela família. Por isso é que isso foi considerado um ato de extrema covardia consigo mesma. Não vamos fazer isso, meus filhos. Vamos pedir força a Deus, porque Ele habita em nós, e nós jamais estivemos ou jamais estaremos sozinhos. Peçam ajuda, porque é a situação mais difícil, segundo, eu também sou da saúde, desde 2002, que eu estou conselheiro de saúde, e eu acompanho N casos desse tipo. Porém, o que nós sabemos é que é muito difícil quem está no pensamento, quem está querendo praticar o suicídio, é pedir ajuda. É uma barreira para ele pedir ajuda. Mas quebrem essa barreira, peçam ajuda. Ajuda existe, porque Deus está conosco. Deus não nos abandona em nenhum momento da nossa caminhada. Então vamos se apegar a Ele, vamos pedir ajuda. Quem pede ajuda, consegue. Jesus já disse isso muito bem: pedi e obtereis. Batei a porta e a porta se vos abrirá. Obrigado pela paciência. Salles, agora vamos para a prece. Salles, eu queria só... Sim. Por isso que eu pedi para o senhor não fechar o minuto de sabedoria, eu vou ler novamente o minuto que o senhor abriu,
Porque ele casou perfeitamente com o que o Ainda falei, temos tempo. Faltam 10 minutos que o ainda. Senhor falou. Prestem atenção. Não repise suas dificuldades e dores, porque isso prejudica sua saúde, provoca enfermidades. Não dê ao seu corpo alimentos nocivos de pensamentos negativos. Fale sempre de saúde e riqueza, de progresso e de vitória. Diga: a força de Deus habita dentro de mim. Os bons pensamentos produzem frutos de alegria e aumentam a felicidade a cada dia. A palavra do homem é responsável pelo estado de sua saúde física e mental. Verdade. Então agora vamos aquietar os nossos pensamentos, o nosso coração, e vamos voltar nosso pensamento agora para o alto. Vamos se esforçar um pouco para visualizar a figura serena de Jesus. Jesus, o divino mestre, o Rabi da Galileia, fazendo o sermão no monte, aliviando as nossas dores, aliviando a nossa carga emocional, nos pedindo que tenhamos paciência, porque Ele está conosco. Quem aqui conhece muito bem aquela música Pegadas na Areia, onde aquele jovem sonhava todas as noites caminhando com Jesus na praia e vendo 2 pares de pegadas na areia, até que um dia ele adoece, volta a sonhar com Jesus e vê apenas um par de pegadas, e se lembra quando Jesus fala daquelas coisas maravilhosas que ele ouvia caminhando com ele lado a lado na praia. E aí reclama: Jesus, justo agora que eu preciso mais do Senhor, o Senhor me abandona, pois na praia só tem um par de pegadas. Jesus sorri e lhe diz: ô filho, é aí onde tu se enganas. Aquele par de pegadas que você viu na praia era meu, filho, não era teu, porque eu estava te carregando nos meus braços. Então isso é uma prova de que não estamos sozinhos. Vamos também enviar energias curadoras, benfeitoras e harmoniosas para os nossos lares, para os nossos companheiros de luta que não puderam estar aqui hoje, para fechar dizendo a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó doce Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus. Podem fazer a fila para tomar água fluidificada, tá bom?